Seu filho precisa conhecer o conteúdo de língua portuguesa mais cobrado no seletivo do Colégio Militar. Eu sou a professora Lidiane Vieira, especialista em seletivo do Colégio Militar, e ajudo pais com filhos no 5º ano a acelerarem a aprovação dos seus filhos. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar elas aqui para você já começar a seguir. E na aula de hoje a gente vai estudar o gênero textual mais cobrado em provas do seletivo dos colégios militares, que é a fábula. Vamos conhecer suas características, vamos identificar os personagens principais, personagens secundários, também vamos conhecer o diferencial que só a fábula tem. Então, coloque o seu filho para assistir esse vídeo e vamos para a nossa aula de hoje. Fábula para o seletivo do Colégio Militar. Essa é a nossa aula de hoje. Fica aqui comigo que você vai aprender e conhecer tudo sobre fábula. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o conceito de fábula, ver aqui o seu conceito. Também vamos conhecer as suas características, vamos identificar o que precisa, o que eu, como especialista em seletivo militar, já analisei nas provas anteriores, o que a banca examinadora dos colégios militares perguntam sobre as fábulas. A gente vai identificar cada uma dessas situações em que o colégio militar pede para o aluno. Então, o que você vai identificar quando você pegar a sua prova do 6º ano e tiver lá uma fábula, tá? E também vamos responder questões de provas anteriores. Então, essa aula de hoje é uma aula muito importante, porque é o gênero textual que mais cai na prova de língua portuguesa do Colégio Militar. A fábula, ela é um texto narrativo, de tendências didáticas, muito utilizado nos valores éticos e morais. Muito bem. A fábula é um texto narrativo. O que isso significa? Significa que é uma história que está sendo contada. A fábula é uma história que está sendo contada, certo? Com tendências didáticas. Que tendência didática é essa? A tendência da fábula, o objetivo da fábula é nos ensinar alguma coisa, tá? É trazer ensinamento. E ela é utilizada nos valores éticos e morais. Então, a gente já faz um link aqui, ó. Esses ensinamentos são o quê? Valores éticos e morais. Então, a fábula é uma história contada com o meio, o objetivo de ensinar, de nos ensinar, trazer um aprendizado, mas ensinar o quê? Valores éticos e morais. Olha só como a fábula é importante. Ela nos ensina os valores éticos e morais. Esse é o conceito de fábula. Então, essa história, ela vem sendo contada para nos trazer um ensinamento de valores, tá? Tanto valores éticos como valores morais. Quais são as características da fábula? Então, vamos agora identificar essas características para que a gente possa começar aí a analisar direitinho a fábula. Possui 2 planos estruturais. Então, como eu já falei, ela traz um plano narrativo e um plano estrutural ético ou moral, certo? De ensino, tá? Então, ela tem a parte da narrativa, da história, mas também tem o ensino estrutural ético dos valores morais, como eu já falei para você lá no conceito, tá? A fábula é uma narrativa simples. Não tem muita dificuldade para se entender uma fábula. É uma história contada, uma história simples. E também ela tem uma característica de ser pragmática. Que é isso? Que palavra é essa? Pragmática é algo que acontece na ordem. Então, é uma história simples
e os fatos vão acontecendo na ordem cronológica, tá? A história que tem começo, meio e fim, e ela segue ali esse pragmatismo. Então, não tem dificuldade para você compreender a história que é contada na fábula, já que é uma narrativa simples e organizada. Geralmente, essa história narrativa, aqui ó, narrativa, ela é contada em terceira pessoa. Ou seja, quando você vai ler a fábula, a gente entende que é alguém que está contando aquela história, tá? Geralmente é alguém contando a história. Mas também pode aparecer em primeira pessoa. Quando que isso aparece em primeira pessoa? Quando a gente lê a fábula, a gente entende que quem está contando a história é a própria pessoa da história, certo? Então é diferente, os verbos vão estar diferentes, os pronomes vão estar diferentes. Quando eu conto uma história minha mesma, eu vou contar, os verbos vão estar na primeira pessoa, vai ter o eu lá como pronome, o eu, o meu, certo? Os pronomes são todos para a primeira pessoa. Quando é para a terceira pessoa, o verbo vai estar na terceira pessoa. Ele falou, ele cantou, ele gritou. Então, os verbos também vão estar na terceira pessoa e os pronomes também vão estar na terceira pessoa. Geralmente, a fábula está em terceira pessoa, certo? O que nós temos que identificar ao ler a fábula? Primeira coisa que você tem que identificar, e esse padrão aqui foi um padrão que eu, professora Lidiane, ao analisar as provas anteriores dos colégios militares, eles perguntam para o aluno quem são os personagens. Eles podem perguntar quem são os personagens principais da história, da fábula, certo? Ou então, os secundários, tá? Certo? Então, os personagens podem ser os personagens principais da história e secundários. Mas, dentro de uma fábula, quem são esses personagens? E eu quero trazer aqui para você essa característica muito importante e fundamental da fábula. Geralmente, os personagens da fábula são animais. Animais, cachorro, gato, rato, leão, pato, formiga, cigarra. Isso te lembra alguma coisa? Isso mesmo. Borboleta, sapo, águia. São esses animais. Galinha, certo? Então, geralmente, os personagens da fábula são animais. Opa, então, quando você vê uma história... Lá na prova, você abre sua prova de língua portuguesa e tem lá uma história. A galinha e a cegonha. O que você já vai pensar? Isso pode ser uma fábula, tá? Já lembra? Porque não é só essa característica que a fábula tem. Existe fábula com seres humanos? Existe, tá? Mas são bem poucas. Pouquíssimas, mas existe. Geralmente, os personagens da fábula são animais. E aí, dentro desses animais, eles podem perguntar na prova quem são os personagens principais ou quem são os personagens secundários. Personagem principal é aquele que não pode faltar na história. Ele é o principal, essencial da história. Sem ele, a história não acontece. Como, por exemplo, tem a fábula da galinha ruiva. A fábula da galinha ruiva, se a galinha ruiva não tiver na fábula, não tem história. Então, ela é a personagem principal. E os outros animais que aparecem na fábula da galinha ruiva são os personagens secundários, certo? Muito bem. Então, os personagens geralmente são animais. Então, a primeira luzinha vai acender quando você lê o texto que os personagens forem animais. Pode ser fábula. Mas vamos para as outras características. Esses animais, eles possuem características. Quais são as características que esses animais devem possuir para ser uma fábula, certo? E aqui eu tenho 2 tipos de características que eu quero trazer para vocês. São virtudes ou defeitos, certo? As características que os personagens da fábula vão apresentar são virtudes
ou defeitos. O que são virtudes? São características internas dos seres humanos, tá? Então, o que são virtudes? Muito bem, as virtudes são virtudes humanas, tá? Por que virtudes humanas? Porque os animais na história, eles falam, eles conversam e eles vão demonstrar atitudes também características humanas, tá? Então, dos seres humanos nós temos virtudes e defeitos. Os animais, eles podem trazer essas virtudes ou esses defeitos dentro da fábula, tá? Então, quais são as virtudes? A coragem. A coragem é uma virtude humana, certo? A coragem, o altruísmo. O altruísmo é uma virtude humana. A paciência é uma virtude humana. A sabedoria. Sabedoria é uma virtude humana, dentre várias outras características humanas que os animais podem trazer dentro ali daquela história. E eles podem perguntar que característica que aquele personagem está trazendo para a história, certo? Mas também os animais, eles podem trazer os defeitos humanos. Que defeitos são esses? Orgulho, o orgulho, a vaidade, a soberba, a inveja. Então, os animais também podem trazer essas características. Então, se eles perguntarem quais as características do personagem tal, você vai analisar dentro da fábula se ele tem virtudes ou defeitos, e aí você vai marcar a alternativa correta de acordo com a história que você está lendo. A gente vai ver na hora das questões de provas como é que eles perguntam essas características para a gente entender e já ficar preparado, certo? Então, o que eles podem perguntar? Quem são os principais personagens ou secundários? E dentro da fábula, geralmente vai ser animais. E depois eles podem perguntar quais são as características desse personagem dentro da história, certo? Então, você já está por dentro aí do que pode acontecer. E a última característica da fábula que você precisa saber, precisa identificar para que você não perca nenhuma questão de fábula na sua prova de língua portuguesa do seletivo do Colégio Militar é a característica principal e diferencial da fábula. A fábula, ela sempre vai trazer uma lição de moral para o seu leitor. Lembra lá no conceito de fábula que eles falam que ela é um texto narrativo didático que ensina valores morais e éticos? Então, ela sempre vai trazer uma lição de moral para que a gente possa compreender e aplicar na nossa vida. Esse era o objetivo principal de Esopo, que é o pai da fábula, o criador da fábula, que iniciou aí os seus trabalhos escrevendo fábulas, querendo trazer ensinamentos humanos para nós, certo? Então, a fábula sempre vai trazer uma moral, uma lição de moral. Por exemplo, o que é a lição de moral? A lição de moral é o que a gente aprende com aquela história, né? Com as situações. A gente vai ver dentro das questões de prova essas lições de morais, né? Por exemplo, me diga com quem tu andas que eu te digo quem és, né? Então, quem se acompanha com o bom se torna um dele. Quem se acompanha com o ruim se torna pior do que ele. Então, essas lições de morais a gente vai ver dentro da fábula, certo? Dentro da história existe uma lição, certo? E na prova, pode vir na prova a moral. A moral, ela já pode vir na prova, certo? Mas
Quando ela vem na prova, eles pedem para você analisar a moral, tá? Mas quando eles não pedem, ele pergunta qual a moral da história. Certo? Então, pode vir na prova ou eles podem perguntar qual é a lição de moral.